Olá, hoje nós vamos falar na TV Olos sobre por que ser vegetariano ou vegano. É possível viver sem carne? As verdadeiras motivações que determinam as mudanças de hábitos alimentares e as repercussões na sociedade e no planeta. Nós temos 21 motivos mais importantes que levam uma pessoa a ser vegetariana ou vegana. Em primeiro lugar, evitar carne é um dos melhores e mais simples caminhos para cortar a ingestão de gorduras. Ingerir gordura animal aumenta as suas chances de ter um ataque cardíaco ou desenvolver câncer. Em segundo, a cada minuto, todos os dias da semana, milhares de animais são assassinados em abatedouros pelo mundo. Muitos sangram vivos até morrer. O dor e sofrimento são comuns. Só nos Estados Unidos, cerca de 500 mil de animais são mortos a cada hora. Em terceiro, há milhões de casos de envenenamento por comida relatados a cada ano. A vasta maioria é causada pela ingestão de carne. Em quarto, a carne não contém absolutamente nada de proteínas, vitaminas ou minerais que o corpo humano não possa obter perfeitamente de uma dieta vegetariana. Em quinto, os países africanos, onde milhões morrem de fome, exportam grãos para o primeiro mundo para engordar os animais que vão parar na mesa de jantar das nações ricas. Em sexto, a carne pode incluir o rabo, a cabeça, os pés, o reto e a coluna vertebral de um animal. Em sete, uma salsicha pode conter pedaços de intestino. Como alguém pode estar certo que os intestinos estavam vazios quando utilizados para fazer uma salsicha? Por exemplo, você realmente quer comer o conteúdo do intestino de um porco? Em oitavo, se comêssemos as plantas que cultivamos ao invés de alimentar animais para o corte, o déficit mundial de alimentos iria desaparecer da noite para o dia. Lembre-se que 100 acres de terra produz carne suficiente para somente 20 pessoas. E os grãos nessas mesmos 100 acres vão alimentar 240 pessoas. Em nono, todos os dias, dezenas de milhões de pintinhos de apenas um dia de vida são mortos apenas por não poder botar ovos. E não há regras para determinar como ocorre essa matança. Alguns são moídos vivos ou sufocados até a morte. Muitos são utilizados como fertilizantes ou como ração para alimentar outros animais. É muita crueldade, né, gente? Em décimo, os animais que morrem para sua mesa de jantar morrem sozinhos, em pânico e terror, em profunda depressão e em meio à grande dor. A matança é impiedosa e desumana. Em 11º, é mais fácil ser e manter-se elegante quando se é vegetariano. Em 12º, metade das florestas tropicais do mundo foram destruídas para fazer um pasto para criar gado e fazer hambúrguer. Cerca de 1000 espécies são extintas por ano devido à destruição das florestas tropicais. Em 13º, todos os anos, 400 toneladas de grãos alimentam animais de corte, assim os ricos do mundo podem comer carne. Ao mesmo tempo, 500 milhões de pessoas nos países pobres morrem de fome. A cada 6 segundos, alguém morre de fome porque pessoas no Ocidente estão comendo a carne. Cerca de 60 milhões de pessoas morrem de fome por ano. Todas essas vidas poderiam ser salvas, porque essas pessoas poderiam estar comendo os grãos usados para alimentar os animais de corte.
E isto valeria se os americanos comessem 10% a menos de carne na sua dieta. Em 14º, as reservas de água fresca do mundo estão sendo contaminadas pela criação de gado de corte, e os produtores de carne são os maiores poluidores das águas. Se a indústria da carne nos Estados Unidos não fosse subsidiada em seu enorme consumo de água pelo governo, algumas gramas de hambúrguer custariam cerca de $35. Em 15º, se você come carne, está consumindo hormônios que foram administrados aos animais. Ninguém sabe os efeitos que esses hormônios vão causar à sua saúde. Em alguns testes, 1 em cada 4 hambúrgueres contém hormônios de crescimento originalmente administrados ao gado. Daí a chamada puberdade precoce, meninas com 9 anos já menstruando. Em 16º, as seguintes doenças são comuns às pessoas que comem carne: anemias, apendicite, artrite, o câncer de mama, o câncer de cólon, o câncer de próstata, a prisão de ventre, o diabetes, pedras na vesícula, gota, a pressão alta, a indigestão, a obesidade, varizes. Vegetarianos há anos que visitam hospitais 22% a menos do que os carnívoros. E por pouco tempo, os vegetarianos geralmente têm 20% menos colesterol no sangue do que os carnívoros, e isso reduz drasticamente os seus ataques cardíacos e a incidência de câncer, e mesmo a incidência de osteoporose é muito mais baixa nos vegetarianos. Em 17º, alguns produtores usam calmantes para manter os animais calmos. Usam antibióticos para evitar ou combater infecções. Quando você come carne, você está ingerindo essas drogas, sendo que na América do Norte, 55% de todos os antibióticos são dados a animais de corte, e a porcentagem de infecções por bactérias resistentes à penicilina avançou 13% em 1960 para 91% em 1998. Então vocês veem que gravidade que nós estamos enfrentando. Em 18º, num período de vida, um comedor de carne médio terá consumido 36 porcos, 36 ovelhas e 750 galinhas e perus. Você deseja tanta carnificina em sua consciência? Em 19º, os animais sofrem dor e medo como nós. Eles são seres sencientes, eles têm um nível de consciência e sensibilidade. Eles passam as últimas horas da sua vida trancados em um caminhão, encerrados com centenas de outros animais igualmente apavorados, e depois são empurrados para um corredor da morte ensopados de sangue. Quem come carne sustenta o modo como os animais são tratados. Em 20º, animais com 1 ano de vida são frequentemente muito mais racionais e capazes de pensamento lógico do que bebês humanos de 6 semanas. Os porcos e ovelhas são muito mais inteligentes do que criancinhas. Comer esses animais é um ato bárbaro, como acontece com a vitela, do bezerro em poucos meses que é sacrificado. Em 21º, os vegetarianos são muito mais aptos fisicamente do que comedores de carnes. Muitos dos mais bem-sucedidos atletas do mundo são vegetarianos. E sabe o que eles usam para aumentar a massa muscular? A rapadura. Então vocês veem que nós temos como lidar com a questão de não ingerir carne animal, para não entrar nessa carnificina. E o perigo da carne vermelha também é a questão do gás e o efeito estufa, que vão aumentar a poluição da atmosfera e aumentar a letalidade do sol para a nossa pele.
E aqui eu falo que não basta conscientizar as pessoas, nós temos que formar alternativas para elas. E a diferença, o vegetariano é aquele, são pessoas que se alimentam basicamente de grãos, sementes, vegetais, cereais e frutas, com ou sem o uso de laticínios e ovos. Os vegetarianos excluem o uso de todas as carnes animais, incluindo o peixe. Já o vegano, ele exclui todos os produtos de origem animal, não só da alimentação, mas também a roupa, os produtos de higiene, os detergentes, e ele combate todo tipo de exploração animal, as touradas, os circos com animais, os jardins zoológicos, a pesca, a caça, e ele boicota produtos testados em animais. Então, também são conhecidos como vegetarianos radicais. E aí veio o termo inglês vegano, tá? E aqui eu gostaria de complementar essa preleção sobre vegetarianismo, dizer que é possível viver sem carne, desde que os vegetarianos e os veganos sejam acompanhados por médicos nutricionistas, os chamados nutrólogos, e que você faça um acompanhamento através de exames de sangue, porque se necessário você vai repor ácido fólico e vitamina B12, inclusive de forma sublingual, e você vai dar o ferro, né, o sulfato ferroso, que é o principal antioxidante, e também no caso da gestante, você vai acompanhar o primeiro trimestre, que é fundamental para a formação do sistema nervoso da criança, dando o ácido fólico e a vitamina B12. E estar atento ao balanceamento de cálcio, magnésio, o selênio, o zinco, que são o cobre, que são fundamentais para a integralidade do sangue. E a questão da baixa de proteínas, né, que podem ser repostas pelas substâncias verdes que tem nos vegetais crucíferos, né? Os vegetais escuros são ricos em cálcio e magnésio, mas lembrar a vocês que nos animais, como a carne vermelha, nós temos o ferro integralmente absorvido. E no caso do ferro M, que vem dos vegetais, o índice de absorção é só de 15%. Daí a necessidade de acompanhar as pessoas, além de uma alimentação rica em ervilhas, para as pessoas que podem, laticínios, que é coalhada, o iogurte, o queijo e os derivados do leite. Ok? Era esse recado que eu gostaria de dar hoje para vocês. Um grande abraço a todos. Saúde sempre.